Sejam muito bem-vindos ao Império Histórico. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula. Essa aula é referente ao terceiro ano do ensino médio. E a gente vai trabalhar um pouco sobre a química nas obras de arte, na restauração de obras de arte. E a gente vai ver essa interdisciplinaridade aqui muito importante para que a gente possa usá-la em questões de vestibulares, Enem. Eu quero que vocês entendam da melhor forma possível. Eu vim aqui, pedido da professora Elaine, professora de arte da Escola Estadual Jardim São João, para trazer para vocês uma aula interessante, uma aula em que a gente vai conversar um pouquinho sobre a química e a arte juntas. O meu nome é Breno, esse é o meu canal, o canal onde você pode assistir aulas de História, Geografia, Inglês e Arte, em que a gente vai trabalhar todas essas coisas de uma forma interativa, de uma forma legal. Vamos começar aqui a nossa aula. Vamos falar sobre a química e a restauração e eu gostaria de ler com vocês um pedacinho. Não vou ler tudo para que não fique cansativo, certo? Vamos começar aqui, ó. A importância da preservação do patrimônio histórico e cultural de uma nação demonstrou a necessidade da existência de outra habilidade, a conservação delas. Quando a gente olha para aqueles quadros antigos, a Mona Lisa, nós temos o Homem Vitruviano, temos Adão e o Arminho, isso alguns exemplos de obras de arte. Essas obras passaram por muitos séculos de degradação e elas precisam de alguma forma serem restauradas para que não se perca esse valor histórico, esse valor que essas obras têm para a arte. E por isso alguns processos estão envolvidos e a química faz parte disso. A união da arte com a química é muito importante. Como a gente viu ali, ó, é fundamental. A gente tem aqui uma imagem que vai mostrar para a gente um processo de restauração de uma imagem antiga, provavelmente ali pela vestimenta daquele homem, por volta ali do século XVIII, século XIX. A gente vê ali alguns furos, rasgos, a pintura não está bem, como eu posso dizer, ela não está colorida o suficiente, perdeu a sua cor, perdeu o seu verniz, e a gente vê no lado direito uma imagem restaurada através de processos químicos, nas quais as partes rasgadas foram restauradas, os furos, a pintura foi melhorada através do verniz. E a gente vai continuar falando sobre essa restauração. As primeiras tentativas de unir a química e a restauração começaram lá no século XVIII. Grandes cientistas que a gente vê lá na química, o Pasteur, o Berthollet, o Humphrey, o Davy e o Faraday. Faraday foi muito importante para a química e para a física. Ele foi um grande físico e foram precursores de técnicas que se utilizam até hoje, ou algumas não, como por exemplo a do Faraday, para ajudarmos na reconstrução, na restauração dessas obras de arte. Esses cientistas passaram por dificuldades. Os restauradores os evitavam, porque acreditavam que os químicos não possuíam sensibilidade para tratar a obra de arte com respeito. Porque a gente tem a imagem, eles tinham na verdade a imagem do século XVIII, os químicos louco que explode tudo. Então, os artistas não tinham a confiança de deixar uma obra de arte rara nas mãos de um químico, porque era aquele estigma, vai explodir, vai acabar com tudo. Isso acabava encontrando razão, porque muitas vezes as intervenções dos químicos foram desastrosas. Humphrey Davy, por exemplo, acabou destruindo vários pergaminhos ao tentar restaurá-los. Olha que legal. Tem uma também do Faraday que ele deu tudo errado. Ele foi restaurar um negócio lá, explodiu tudo, deu tudo errado. Depois vocês pesquisam aí. E agora a gente vai falar sobre alguns processos químicos. Esses processos químicos, galera, olha aqui pra mim, são muito importantes se você quer fazer Enem vestibulares, viu? É muito importante você saber disso. É imprescindível. E olha aqui, ó, eu fui aprovado no Enem, no curso de musicoterapia da Universidade Estadual do Paraná, porque eu sabia de coisas como essa, que são difíceis quando você olha pela primeira vez, mas se tornam fáceis com o passar do tempo. E a gente vai falar sobre esses processos: a oxidação, a redução e a oxirredução. A oxirredução nada mais é que a junção da oxidação e da redução. Elas sempre andam juntas, tá certo? Agora, de uma forma técnica, a gente lê assim, ó, a oxidação é uma reação química em que há ocorrência de oxidação e redução de átomos de substâncias presentes em um processo.
Vamos ver o que é oxidação. A oxidação, gente, lembra, a oxidação é a perda de elétrons. Mas o que são elétrons? Elétrons são partículas subatômicas. A gente tem um átomo. O átomo ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons, certo? São partículas subatômicas. E a gente tem partículas menores que essas, diversas outras, mas que a gente não vai usar para se referir a esses processos químicos, certo? Então, quando a gente pensa em perda de elétrons, é os elétrons saindo da camada de valência. Vocês querem entender o que é camada de valência? Coloquem aí que a gente pode estar formulando uma aula para a gente poder entender o processo da formação de um átomo, a tabela de Linus Pauling também, que é muito importante. Mas pensem, a perda de elétrons é quando os elétrons são jogados para fora ou entram para dentro. Então isso vai mudar de átomo para átomo dentro da camada de valência. A camada de valência é como se fossem grandes auréolas, um exemplo, porque ninguém sabe, ninguém viu um átomo, grandes auréolas, e essas auréolas aí, os elétrons vão pulando uma a outra. Então essa é a perda de elétrons por parte de um átomo de uma espécie química. Aqui a gente vai ver um processo de oxirredução acontecendo também. Lembra que a oxidação está sempre junta com a redução. Aqui a gente vê um metal que ele está passando, está oxidando, ou seja, ele está ali com a formação de uma substância amarelada, e ele também solta enxofre por causa disso. Esse é um elemento químico que faz parte do processo da oxidação, e esse cano já está totalmente degradado. Provavelmente ele já tem bactéria de tétano, que é uma bactéria que se desenvolve em superfícies como essa em que ocorre oxirredução. Certo, gente? Agora a gente vai continuar falando sobre a redução. A oxidação, então, é o quê? É a perda de elétrons, certo? A redução é o ganho de elétrons por parte de um átomo, tá certo? Então, a oxidação é a perda e a redução é o ganho. Viu que parece um pouco ao contrário, né? A redução, ela ganha. A oxidação, ela perde. Então, durante uma reação de oxirredução, os elétrons transitam da espécie que os perde em direção à espécie que vai recebê-los. E esse trânsito dos elétrons ocorre nas camadas de valência, que eu posso explicar para vocês detalhadamente em uma aula posterior. Certo, gente? Olha que interessante. Então, os elétrons eles transitam de uma camada para outra. Entenderam? E por isso que acontece o processo de redução e oxidação. Oxidação perde, redução ganha elétrons, o que resulta na formação de uma corrente elétrica, a energia elétrica. Entendeu? E esses pulsos, os elétrons subindo de uma camada para outra, essa perda e esse ganho de elétrons produzem a energia elétrica que a gente conhece. A gente pode ver isso. Isso entra mais para a área da física, entra na parte que a gente vai estudar algumas fórmulas também, que são muito importantes de corrente elétrica. Se vocês quiserem também, a gente pode estar fazendo uma aula sobre isso. E agora eu trouxe algo interessante e difícil também, galera. Essa parte é um pouco chata de entender. O NOx. O que é o NOx? O NOx ele é o número de oxidação. Certo? Então, cada substância tem um número de oxidação diferente, dependendo do processo em que está envolvido e dependendo também do átomo que é. Então, tem ali a determinação do agente oxidante e do agente redutor de uma reação de oxirredução é feita a partir da variação do NOx, o número de oxidação de cada átomo das espécies químicas presentes na reação. Galera, número de oxidação é sempre diferente entre os átomos. Então, quando ocorrem reações diferentes, o NOx muda. E o NOx é preciso decorar. Tem uns macetes que a gente pode usar para decorar também, mas preste atenção nisso aqui, ó. A oxidação e a redução. A oxidação causa aumento do NOx. Então, pense assim, ó, oxidação perde elétrons e o NOx aumenta. Redução ganha elétrons e o NOx diminui, certo? Porque como está reduzindo,
a oxidação diminui. Como está oxidando, a oxidação aumenta. Entendeu? Pega esse princípio para a gente continuar. Eu trouxe aqui uma fórmula química. A gente tem ali, ó, o ferro e o cloro, duas substâncias químicas. A gente tem o ferro e a gente tem o Cl2, que é o cloro 2. Tem duas partículas de cloro. Certo, gente? A gente tem ali o NOx igual a zero. Mas por que o NOx é igual a zero? O número de oxidação. Galera, todo elemento químico que está sozinho tem o NOx igual a zero. A gente não tem o ferro, ele não está separado do cloro? Está separado do cloro. Então, por eles estarem separados, o número de oxidação é zero. Então, sempre que a gente tem um elemento sozinho, o NOx dele é zero. Certo, gente? Por que isso é importante? Por que é importante a gente saber disso na arte, na química? Porque é esse processo que faz com que as pinturas, que faz com que as gravuras se desgastem com o tempo. A gente vai ver, por exemplo, estátuas de bronze, como a professora da Central de Mídias falou, que se desgasta com o tempo, fica amarelado, fica esverdeado. O que acontece ali? Acontece oxirredução. E eu digo isso porque é importante para a aula de química, galera. Isso é importantíssimo. Se você quer passar numa faculdade, vocês vão precisar saber disso. Isso é o básico da química. NOx, número de oxidação. Fórmulas químicas também são importantes. A gente vai ver aqui o produto e o reagente. O produto é o ferro mais o cloro. Os dois têm NOx zero. O produto é o ferro e o cloro. Ali do outro lado. Certo, gente? A gente vai ver que o ferro está junto com o cloro. O ferro, portanto, fica com NOx mais 3. E o NOx do cloro, menos 1. Agora vamos ler a descrição ali. Ó. O ferro sofreu oxidação. Por que o ferro sofreu oxidação? Porque o seu NOx aumentou. Isso aqui, na verdade, é só para vocês entenderem o processo, galera. Eu não vou explicar aqui por que o NOx aumentou. Ou melhor, como que se dá esse número de oxidação, cada elemento químico, porque é uma coisa mais complexa. Mas preste atenção, o NOx ali do produto estava zero. Aqui do reagente está mais 3, então o NOx aumentou. Se aumentou, ele é o quê? Sofreu oxidação, certo? Ele sofreu a oxidação. Se ele sofreu a oxidação, então ele é o agente redutor. Tá certo? O ferro sofreu oxidação porque o seu NOx aumentou de 0 para 3 do reagente para o produto. Agora o gás cloro, que é o Cl2, sofreu redução. Viu que ó, de 0 foi para menos 1? Então ele reduziu, tá? Ele sofreu redução porque o seu NOx diminuiu de 0 para menos 1 do reagente para o produto. E porque diminuiu, ele sofreu a redução. Então ele é um agente oxidante, certo? Quem sofre oxidação é o agente redutor. Quem sofre redução é o agente oxidante. Aqui a gente tem aqui, ó, os NOx dos principais elementos das principais substâncias químicas, certo? Beleza. Olha, oxigênio. Grava, oxigênio, NOx menos 2. Ah, mas tá ali, ó, peróxidos, superóxidos e fluoretos. São outras classes que são mais difíceis da gente ver. Grava, oxigênio, NOx menos 2. Hidrogênio, na maioria das vezes, hidrogênio vai ser mais 1. Mas ele pode ser menos 1 quando ele estiver ligado a metais. Outra coisa interessante, tabela periódica, para a gente saber quem que é metal, quem que é ametal, quem que é gás nobre e etc. Beleza, gás nobre? Vamos continuar aqui, ó. Temos outros NOx. Temos do enxofre, que é menos 2. Nós temos do alumínio, que é mais 3 substâncias compostas. Do zinco, mais 2 compostos. Na prata, mais 1 substâncias compostas. Certo? E sempre quando estiver sozinho, é 0. Beleza? Essa tabela aqui é interessante. Tira print. O slide dessa aula vai estar na descrição. Tá no meu drive, para vocês verem também. E a gente vai acabar por aqui. Essa foi nossa aula. Eu trouxe aqui um conceito para vocês que eu quero que vocês se aprofundem mais, que é a oxirredução. Os processos que fazem parte dela, a redução, a oxidação. Aquele que sofre oxidação é o agente redutor. Aquele que sofre redução é o agente oxidante, sempre ao contrário nessa parte. A gente tem também, ó, o NOx que sofreu alteração. Quando o NOx
aumenta, ele sofre oxidação, portanto é um agente redutor. Quando o NOx diminui, ele sofre o quê? Redução, então ele é o agente oxidante. Entendeu, galera? Então é isso aqui, ó. E por que o ferro ele sofreu oxidação? Porque ele é um ferro, galera. Porque ele é um metal. Geralmente o metal ele é o quê? Um redutor. Ele reduz, mas ele sofre oxidação. Entendeu, galera? Então geralmente é assim que acontece. Geralmente os metais eles sofrem oxidação. Na maioria das vezes eles são agentes oxidantes. E é esse processo que causa a degradação das obras de arte. Entendeu? Voltando ao nosso assunto, saindo da química agora. É esse processo que faz a gente entender o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer para restaurar uma obra de arte. Olha que legal. A gente não pode pegar uma superfície que está cheia de ferro e querer o quê? Oxidar ela mais ainda. A gente precisa o quê? Tirar essa oxidação. Ele é um agente redutor. Ele pode se tornar mais redutor ainda. Entendeu, galera? Conceitos que a gente pode ir trabalhando ao longo das nossas aulas. Mas esse é o princípio que eu quero que vocês entendam. Então, galera, processo químico da restauração de obras de arte. Oxirredução. Tem outros? Tem. Hidrólise catalítica. Muito importante também. Podemos ver numa outra aula, certo? Só de hidrólise catalítica. Mas o mais importante, oxirredução. Oxidação, redução. É o que mais acontece e o que mais degrada nas obras de arte. Beleza, galera? Essa foi nossa aula. Agradeço muito a presença de vocês e a gente vai terminando por aqui. Um grande abraço. Qualquer dúvida, podem me mandar aí no chat. Até mais.